Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo Online. Hoje eu tenho a honra de estar com a minha amiga, mais uma mulher super poderosa, uma das meninas que fazem e acontecem, Mônica Galano. Aqui a gente vai discursar sobre um monte de atividades que essa mulher desenvolve, mas já vou começar, não vou dar muita brecha para ela não. Para pensar, já vamos falar sobre uma das suas principais atividades, que é a mediação de conflitos. Boa noite, Mônica. Tudo Boa bem? noite, querido. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Mônica, o que é uma mediação de conflitos? Me dá uma explicada. Então, você sabe que, na verdade, as pessoas sempre tiveram conflitos. E antigamente, sempre tinha nas tribos, ou nos grupos, né, nos grupos de pessoas, na sociedade, alguém que, quando havia duas ou três pessoas que estavam brigando em conflito, essa pessoa podia ser um xamã, podia ser o, o padre da igreja, podia ser o rabino, enfim, sempre houve figuras que faziam essa tentativa de apaciguar, né, as brigas entre as pessoas, né? Entre os casais ou entre as pessoas. Bom, o que aconteceu? A partir dos anos 70, isso começou a virar uma profissão. Porque já não temos tantas pessoas que vão para a igreja, ou talvez não tenham tanto poder. E né? também é muita gente hoje para Muita pouco gente padre, né? para pouco padre, exato. Então, se percebeu que, sobretudo dentro da justiça ou dentro dos conflitos que são judiciários, né, que já estão judiciários, seria bom, né, ter uma pessoa que pudesse ter um espaço, porque o importante é ter um espaço para fazer isso, né? Certo. Aqui no Brasil tem uma figura, né, chamada conciliação. Então, muitas vezes é o próprio juiz que, em casos, na primeira vez que se encontra com as pessoas que estão brigando, né, judicialmente, ele vai fazer essa mediação, vai perguntar, vocês não podem se consertar de algum jeito, repensaram isto. Bom, mas acontece que isso nunca deu muito certo, porque, primeiro de tudo, não tem um estudo específico, isso é uma coisa que o juiz faz da sua cabeça, como ele acha que poderia ser, a forma mais comum. Certo. A mediação no mundo inteiro se profissionalizou a partir dos 70, 80, e muito devagar. Eu fiz o meu curso na França, em 96. Ah, você fez um curso Fiz específico um curso para específico essa área. para essa área. E quando eu fiz o curso, no Brasil não existia absolutamente nada. Eu vim aqui, tinha algumas pessoas que começaram no Sul, mas muito, muito devagar. E eu comecei a fazer todo um convencimento nas faculdades, com as pessoas, nos advogados. Eu cheguei a dar aula em uma faculdade aqui perto, em Itu, sobre as bases, né? Porque como é que você chega a ser um profissional da mediação? Porque há uma coisa interessante, existe a ideologia da mediação, que quer dizer que é necessário que as pessoas que estão brigando encontrem uma maneira de pacificar seu conflito. Se seja, encontrem né, um ponto se em encontrem comum que os um dois ponto em acabem comum. cedendo. Tá, e que, como as pessoas brigam mesmo, não temos como isso acontece o tempo inteiro. Sim. A ideia é que é necessário que as pessoas se apropriem disso, em vez de passar para um terceiro, dizer não, o terceiro vai nos ajudar, mas a gente precisa ser corresponsável da resolução do problema. Então, a ideologia é uma ideologia de responsabilidade. Também ou seja, a pessoa tem que estar disposta também a tem que achar a estar. solução. Senão não funciona. Não funciona, claro. Basicamente funciona quando a pessoa diz, olha, na verdade eu tenho raiva, mas não tanta, dá ainda para olhar bom, na eu sua vou- cara. eu vou sentar na mesa com Eu vou ele. sentar na Isso, mesa, tá. exato. Então, a primeira ideia é de uma ideologia, né? De uma ideia básica. E depois vem a técnicas e a profissão. O que é a profissão? É um senhor, uma senhora, né? Alguém que decidiu estudar para ser esse terceiro
que vai estar entre as duas partes. Veja bem, quando eu falo partes, não necessariamente são duas pessoas. Eu já fiz mediações em sociedades onde havia, em uma delas, numa primeira mediação, havia 26 pessoas. Nossa. Né? Então, você eram grupos. Era um grupo. Em outra sociedade eram 9. Em outra sociedade eram 6. Então, necessariamente, quando a gente fala muitas vezes em sócios, não são só duas. No casal, em geral, são duas. Eu faço muito mediação familiar, então, às vezes, é o casal. Pelo menos, o que estão na cara brigando são eles dois, mas às vezes detrás deles tem muita gente. Tem muita gente. Porque tem muito interesse, às vezes, por detrás, né? Tem muita coisa que... É muito interessante, porque os interesses não necessariamente são econômicos. Sim. Há interesses de ego. Tá. Ai, o ego é uma coisa... Essa é a parte mais complexa, o né? ego é uma coisa forte na nossa sociedade. Quer dizer, às vezes as pessoas, eu digo assim, que as pessoas lutam por território, né? E o território é uma coisa grande. Território são pessoas, território são objetos, né? O território são ideias. Então as pessoas às vezes querem ter razão. Sim, que é o poder de alguma forma, né? De poder exercer alguma força sobre alguém ou alguma coisa, né? Então, essa questão às vezes se confunde e é muito difícil. Por isso que é uma profissão, você tem que estudar, porque tudo isso você tem que ir diferenciando. Sim, mas você tem uma base, antes de você fazer um curso de especialização, você tem que ter uma base, né? Qual é essa base primordial? São graduações. Mas seria... psicologia, seria psicanálise, seria... Bom, então, pode ser psicologia... Tiro ao alvo? Tiro ao alvo, não. Isso aí seria interessante, né? Porque pode ser qualquer graduação, né? Mas já tivemos alunos, por exemplo, eu já tive delegado de polícia, já tive diretora de teatro, Nossa, que criou uma peça de teatro sobre como seria, né? Inclusive essa peça foi inaugurada no Teatro da PUC, no teatrinho. Sim, tem o Tuquinha, né? O Tuquinha, porque tem o Tuca e o Tuquinha. Isso. O Tuquinha. Fizemos, né? A peça, essa pessoa mostrou essa peça com alunos que eram do próprio grupo, enfim. O interessante, como eu digo, essa ideologia é a tentativa da pessoa, tanto do mediador, entender como ele pode pacificar, quanto as pessoas entenderem que precisam elas ter um espaço para conversar. Perfeito. Que não é fácil. Sim, porque sim. quando você está com raiva de alguém... É difícil, né? Quando você está contrariado sobre qualquer aspecto, você tem a tendência a querer firmar o seu ponto. Até porque, quando você precisa de uma mediação, você está em desagravo, né? Você não quer abrir mão, né? Não quer. E por isso eu digo, outro dia, foi interessante, me convidaram para dar uma aula de 1h30 sobre os limites da mediação. Porque a mediação não é uma aspirina que serve para tudo. Nem aspirina serve para tudo. Não, com certeza, não serve. Então, a mediação tem seus limites, né? Porque o limite são as pessoas, né? As suas intenções, o poder entre elas. Uma pessoa que tem muito poder, ela vai ela não vai, digamos, permitir que o outro se expresse, vai ameaçar, né? Às vezes é só a presença do outro ameaça. Então, há uma série de limitações. Outra limitação é se as pessoas têm algum tipo de dependência química, não pode ir, né, com algum tipo de problema de dependência, ou, por exemplo, doença mental também. Eu já tive casos que vieram para mim e eu disse, lamento, mas não dá, porque a pessoa não... Porque a pessoa tem que ter responsabilidade e tem que ter controle da sua consciência. Certo. Né? Tem que ter consciência do que está acontecendo e controle. Uma pessoa que seja ou um problema mental ou um problema de droga, de uso de droga, ele não é imputável, né, das suas responsabilidades, então fica difícil. Ela pode ser que na hora ele não tenha essa utilizado disso, mas como os acordos têm que ser cumpridos. Sim. Não é só aquele momento, Não é só né? aquele momento. As sim. pessoas estão aí também para, de alguma maneira, chegar a algum acordo. Né?
de convivência. E esse tipo de acordo não é, esse tipo de mediação não é só judicial. Isso também é em âmbito familiar, âmbito... É interessante você falar judicial, porque no judicial pode ser pré-judicial, antes De ir a... de um litígio. Tá, entendi. Depois pode ser no meio do litígio. Eu me lembro no início da mediação, quando ainda não tinha saído a lei, que saiu em 2015, muito, imagina, não, comecei em 96, em 2015 saiu a lei. Um bom tempo, né? Bom tempo, que não tivemos lei. Então, quando o juiz pode parar, fala assim, olha, está muito complicado, muito confuso, acho que vai ser difícil. Então, vamos dar uma parada, vocês vão para uma pessoa, e na época nem se sabia o que era, o juiz dizia, então vocês vão para uma mediação, explicava o que era um mediador, e explicava que era uma, digamos, um fato particular, não estava dentro do judiciário, agora sim. Agora, antes de um processo, a pessoa pode, se aceita, ir a uma sessão ou duas de mediação. Entendi. Então, agora isso mudou. A partir de 2015, isso é possível. E, às vezes, depois também. Pessoas que já me procuraram quando já fizeram um processo de divórcio, mas ficaram umas pontinhas, ficaram umas coisas aí que não ficaram bem claras. Fica um ruído, né? São a questão dos filhos, ou a questão da propriedade, ou a questão da visita, ou, enfim, alguma coisa ficou pendurada e aí, então, me procuram após, né? Pós o litígio judicial. Mas eu entendo que isso é uma coisa muito benéfica, né? Como todo mundo, a gente já teve problemas também, né? E realmente isso, né? Fica um ruído após uma decisão ou uma finalização de um processo, ou seja ele judicial ou não, sempre você fica com alguma coisa. E é importante ter alguém que venha, que você possa ir para que ele interfira e faça com que as duas partes tenham pelo menos um bom senso, né? na decisão, né? É que aí que está, mais que bom senso, é técnica. Sim. Entendeu? Os juízes, eles... Não, eu disse bom senso para as duas partes, para as duas né? partes, Isso. sim. Mas a técnica é como... Sabe que acontece uma coisa é muito interessante, que as pessoas às vezes aceitam o que é falado por uma outra pessoa, é a mesma coisa, só que você muda um pouquinho, e não aquela pessoa com a qual você está litigiando ou em conflito. A pessoa diz a mesma coisa, você deveria X. Aí a pessoa fala, não quero. Mas o terceiro, que é um terceiro imparcial, não digo neutro, mas pelo menos imparcial, que não tem nenhuma tendência a beneficiar um ou outro, diz, olha, mas poderia ser assim, talvez, se vocês... Aí a pessoa escuta com um ouvido generoso. Porque ele não tá vendo nessa terceira pessoa, né, nesse mediador, ele não está vendo um inimigo, um agressor. Se ele estiver na boa vontade da mediação, ele vai entender que aquele é um conselho bom. Não interessa que foi o outro que deu a ideia, mas ele não eu até entendo, porque nessa hora, a pessoa, quando tem que haver a mediação, é porque a coisa passou de todos os limites, né? Não há mais uma resposta entre as duas partes, né? Precisa de alguém realmente para que... Por isso que antigamente, inclusive eu, em alguns casos, há muito tempo atrás, que não existia mediação, eu lembro que com pessoas que fossem muito religiosas, eu chamava o padre, ou chamava, às vezes eu chamava o rabino, e falava, me ajuda aqui. Entendi. Porque eu sei que eles são religiosos, eles vão perguntar, entendeu? Aí ficaria uma outra figura ali que uma figura traria... que possa, para ajudá-los a pensar, a refletir. Estou te falando antes da mediação. Sim. Quando, nos primórdios, lá atrás. Quando você sentia que vai ser uma figura, uma terceira figura importante, autoridade para estas pessoas, podiam te ajudar quando havia um conflito e tal. E como que vamos tentar agora ir um pouco mais para simplificar. Então, a gente sabe que uma mediação judicial é simples, é decretada pelo um juiz, um promotor, não seja lá. Agora, uma mediação em família, né? Quando um casal, me dá uma dica, um casal que está meio perdido, quando é que ele deve pensar em achar um mediador?
Porque não é um trabalho de ir para um psicólogo, de casal, não é feito um trabalho, é só uma mediação mesmo, né? Olha, às Começa. vezes desculpa, às vezes é o próprio psicólogo, às vezes é o médico. Eu já recebi pessoas por psiquiatras, né? Que percebem que o seu cliente está com um problema e que precisa de um terceiro para ajudar. Entendi. Então, eu já recebi por médicos, eu já recebi psiquiatras, que não seria um médico Sim. específico, psicólogos, advogados. Às vezes o próprio advogado diz, olha, em vez de entrar com um processo... Vamos tentar a mediação. Vamos tentar, porque eu tive muitos alunos, né? Eu tive um curso na PUC como professora coordenadora, 10 anos, de 2005 a 2015. Quando saiu a lei, aí já a gente mudou, porque já não era tão necessário. E nesses 10 anos, tivemos alunos que vinham de muitos lugares diferentes. Como eu te falei, por exemplo, imagina um delegado de polícia. Sim. Por que um delegado? Ele não ia ser mediador, mas todas as técnicas ajudaram a ele a poder... Quando vinham casos, por exemplo, na comunidade, vizinho com vizinho, mulher com marido, filho com Até pai... dentro da própria delegacia, na hora de Na prestar, própria fazer lá. o boletim de ocorrência Exato. ali, né? Aí ele tinha as técnicas de conversar, de tentar ver, que escutar um lado, escutar o outro, e tentar fazer uma mediação sem necessidade de ir na justiça, né? Isso se chama de pacificar a sociedade. Entendi. Então, imagina a diretora de teatro. Quando chegou para mim uma aluna que disse, eu sou diretora de teatro, eu falei, disse, porque você não sabe, né? Os participantes de uma cena de teatro brigam muito. Então, e ela aprendeu, e até agora ela trabalha tanto como diretora de teatro quanto de mediadora. Ela amou a... É porque no teatro deve ter, é o que você já comentou, o ego, né? Deve ter muito ego exacerbado, né? Pois é. Né? E aí, vamos lá. Você fez isso na PUC, mas quando você veio para o Brasil? Olha, eu vim... Você é, primeiro, vamos voltar um pouquinho. a história. Você nasceu aonde, exatamente? Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires. Em Buenos Aires mesmo. Buenos Aires. E aí você foi fazer, você fez faculdade... Faculdade lá. Lá? Fiz faculdade Do lá. que você fez? De psicologia. De psicologia. Na faculdade do Estado, né? Tá. Que era mais... E aí, como é que é essa viagem para chegar aqui hoje? Olha, foi uma época, quem conhece a história da Argentina sabe que nós tivemos nos anos 70 uma etapa muito difícil, politicamente, Sim, muito sim. dura. E naquela época, meu marido da época veio trabalhar aqui e eu vim pensando que fosse passageiro, ficar uns um dias. tempo, uns anos. Bom, naquela época tinha gente de toda a América Latina, tinha uruguaios, tinha chilenos, então nós tínhamos um grupinho aí, tanto que eu digo que os primeiros anos eu não falava português, porque não era necessário, eu estava na pequena, Você tinha na tribo. uma comunidade, Tínhamos né? uma comunidade de exilados, que eram pessoas que estavam aqui, esperando que algum dia as coisas melhorassem, no Chile, no Uruguai, na Argentina, algum dia a gente volta. Só que as coisas começaram a se complicar, e cada vez mais e tal. Então, nesse momento, houve um momento, teve a Guerra das Malvinas, aí eu já tinha ido a Estados Unidos a fazer uma especialização em terapia familiar e de casal. Voltei aqui, aí veio a guerra, aí depois da guerra falaram, bom, volta. Eu disse, nem sei se estou confiando que a coisa vai melhorar. Porque vai melhorar, estava muito complexo. E eu fui ficando. Aí depois eu entrei na PUC, fiz meu mestrado, fiz o doutorado, e você vai ficando filha da PUC. Filha da PUC, sim, Filha com da certeza. PUC. Então, com e certeza. aí me convidaram para ser professora, 32 anos. Aí foi criando raiz muito profunda, né? Raiz profunda. Aí, então, na comunidade. Depois aí fui fazer esse curso na França, mas voltei. Enfim, na verdade, as minhas saídas de especialização, de estudos, foram para sair e voltar. Entendi. Saía e voltava. E aí voltava, e aí na faculdade sempre tinha um espaço para praticar, porque eu sempre digo, se a gente não pratica o que aprende, se esquece. Sim, vai.
É como um músculo, né? Vai atrofiando esse conhecimento, né? Vai atrofiando. E aí, então, eu não sabia. Tem doutorado, tem tudo isso. Bacana. Tenho 2 especializações, uma nos Estados Unidos e outra na França, e o doutorado na PUC, que é minha casa. Eu digo que é uma menina super poderosa, né? E na área de psicologia, você continua atuando? Sim, eu tenho tantos pacientes uma coisa que é muito interessante, tem gente que passou mal a pandemia, enfim, mas eu tenho o lado bom disso. O lado bom foi que eu vim para aqui, para a Porta do Sol, que eu adoro, esse para mim é um paraíso, Sim, sim. e eu fiquei aqui trabalhando e fazendo trabalhos com pacientes internacionalmente. Entendi. Coisa que não fazia antes porque era meio tabu. Sim, Era, sim. imagina se você não vê a pessoa cara a cara, aquilo não funciona. Mas tivemos uma situação mundial que as pessoas estavam mal no mundo inteiro e você não podia ver a pessoa. Sim. Porque você fechou. Eu me lembro, quando aconteceu isso, eu falei para os meus pacientes, vai ser 15 dias, não se preocupem, daqui a pouco estamos juntos de novo. Verdade. Nada, e não podia voltar, e a faculdade estava fechada, e o consultório lá em São Paulo fechado. Então, eu aprendi a fazer terapia internacionalmente, Mas online, né? online. Você sabe que eu, nossa, muitos anos trabalho nesse regime de trabalhar em casa. Eu sempre trabalhei, tive estúdio, teve um escritório, tive o equipamento. Então, eu sempre trabalhei muito em casa. Mesmo trabalhando para algumas empresas, a minha vida inteira. Então, quando veio isso, para mim era tão simples, eu não conseguia entender como as pessoas não compreendiam que era simples você fazer um home office, você trabalhar em casa. Eu lembro que a minha esposa, estou dizendo isso há 20 anos atrás, então ela saía para ir trabalhar e eu ia para o quarto do lado, onde eu tinha meu pequeno estúdio, onde editava vídeos, onde eu fazia algumas coisas. E ela falou, você vai botar roupa? Vai botar calça? Sim, eu estou indo para o escritório. Claro. Né? Eu ia para o escritório, porque era uma coisa assim, eu não ia fazer ligação, né? Mas eu ia para o meu escritório, eu ia ler o jornal, eu ia fazer tudo aquilo como todo mundo faz. Eu tinha hora de parar para almoçar e nesse intermédio eu podia cuidar de alguma coisa da casa. Porque, então eu nunca entendia como as pessoas. Hoje eu me sinto vingado, né? Você foi um pioneiro, porque agora... Eu me sinto vingado agora, né? Mas eu tive que aprender, né? Não foi fácil. Não é fácil. Toda a ideologia dizia que isso não dava. E depois eu comecei a dar aulas, 2 anos assim. E isso era aula de 5 horas. Quem aguenta? Não, Quem aguenta 5 horas? Aí a gente parava. Havia dias que eu dizia, gente, vamos escutar uma música, vamos fazer uma dancinha, porque eu não aguentava estar. Horas e horas. E quem aguenta escutar alguém falando 5 horas? Sim. Então aí nós já falamos de mediação, já falamos um pouco de psicologia, né? Mas aí tem um lado que é uma artista plástica, né? Que se revela agora, nesse momento, abriu o ateliê para visitação. Como é que é essa parte de artista plástica? Quando ela surgiu na sua vida? Bom, na verdade, essa parte é meu lado B, para quem sabe que existe um disco de um lado A e de um lado B, né? Sim, muito antigamente. Sim. Tem gente que não deve saber o que é o lado Sim, B sim. dos discos, né? Mas o lado B sempre É a existiu. contracapa, a sua contracapa, pronto. contracapa. Se bem que tem muita gente que já não sabe nem o que é um livro. Que é um livro, né? Então, isso sempre existiu na minha vida. Vou te contar. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a minha... Vou te contar uma coisa assim muito particular. Opa, vamos lá. Muito cá entre nós. Tá bom, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade em Buenos Aires. E, paralelamente, fazia terapia, porque quem fazia a psicologia tinha que fazer terapia. E eu desenhava, fazia coisas, escrevia poesia. E a minha primeira terapeuta, que era russa, muito interessante, que para mim era uma senhora, mas só tinha uns anos mais do que eu, uns 10 anos, 8 anos mais. Para mim era uma pessoa muito velha, mas não era. Ela tinha um grupo de pessoas... Vai falando que eu vou pegar um negócio que eu ganhei, peraí. Então, ela tinha um grupo de pessoas que pudessem ou cantar ou tocar um violão. E eu escrevia poesias e pintava na Entendi. época.
Mas aquilo era uma coisa que foi ficando. E aí ela me apresentou a um grupo de poesia argentina, porque na Argentina tinha dois grupos, o de Borges, que era poesia urbana, e um grupo de pessoas de poesia que eram do interior, o que seria aqui pessoas mais rurais. Tá. E eu fui por esse grupo só porque me convidaram. Eu tinha 17, as pessoas tinham 60, 70, entende? Imagina, eu entrava muda, saía calada, porque não tinha eu o que Não tinha dizer, experiência, não tinha né? experiência de vida de nada. E então foi acontecendo isso, poesia e tal. Eu escrevia poesia, eventualmente pintava alguma coisa, mas isso era sempre muito paralelo na minha vida. E em algum momento acontecia de algum curso. Quando a coisa ficou mais, foi lá pelo... Eu comecei a fazer uns cursos no Tomiotaki, no Instituto Tomiotaki. Tomiotaki, aqui em São Paulo, Aqui né? em São Paulo. Sim, ali em Pinheiros. Então, aquilo que eu tinha feito, tudo ficou como uma coisa muito... E aí eu comecei a fazer, aí tínhamos, final do ano, a apresentação dos trabalhos, eu fiz 2 exposições, a última na Hebraica, e eu ia fazer mais uma depois com o coronavírus e etc e tal, parei essa parte. E aí vim morar aqui, e aí o que eu quero é que as minhas 2 lados se tenham um espaço, e então aí eu decidi abrir um ateliê para poder tanto fazer trabalhos de terapia, até terapia junto com pintura eventualmente. Sim, por que não, né? Por que não? Né, com os pacientes, e continuar minhas pinturas, que foi uma coisa que... Porque a arte é o que nos consola das vicissitudes da vida, né? Bonito isso, bonito. Então... Eu fui na semana retrasada, eu fui agraciado com o prazer de ir lá na abertura do ateliê. Não sei se foi a primeira vez que você abriu o ateliê. Foi, você para foi visitação, convidado. e eu me senti muito honrado. Como eu estou muito honrado de ter recebido essa peça aqui. Maravilhosa. Deixa eu ver, deve ser nesta posição. Né? Vou tentar puxar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. É Nossa, isso é muito bonito, sem contar a dedicatória maravilhosa aqui atrás. Né? E isso vai para um lugar aqui muito especial no estúdio aqui. Isso aqui vai ficar como uma honra, né? Obrigada. Nossa, eu que agradeço, pelo amor de Deus. E você viu que eu inventei uma coisa, que é um quadro de mesa. Isso, Uma bem obra bacana. de mesa, Sim, porque sim. existem as sobras na parede. Sim, sim. As sobras de mesa, porque você sabe, às vezes as pessoas têm umas mesas grandes, não sei o que, e colocam flor. E aí eu criei obras que pudessem ser, por isso que tem isto aqui embaixo. Sim, aqui Ela embaixo. pode ficar em cima de uma mesa. Aqui tem esses pequenos pezinhos, Isso, né? tem uns pezinhos. Mas ela vai para Também minha parede. ela pode ir para a parede. Porque é uma honra quem entrar aqui e ver essa obra de arte aqui. E eu tenho mesa grande lá em cima, né? Mas Enfim, você não, coloca. ela precisa de um lugar de honra. Muito obrigado. Eu fiquei muito honrado mesmo. Infelizmente eu não tenho aqui um material para mostrar, eu tenho uma dificuldade de mostrar as suas obras. Tem algum lugar que as pessoas que estão ouvindo aqui possam vislumbrar alguma coisa? Você tem algum endereço? Eu, em uma época, tinha, mas minha preguiça foi muito grande. Eu tinha um lugar que chamava Autoconhecimento Nação. Era dentro do Face, tinha um. Mas eu acabei, então, não tenho assim aquela coisa de alimentar o Facebook, eu sou preguiçosa, por isso, sabe por quê? Porque você alimenta e aí as pessoas falam, aí você tem que responder, e aquilo te leva um tempo, porque leva muito tempo. Sei bem sabe, o que é. sabe como é sei que é, bem né? como é que é. Então, o que eu agora estou fazendo, você viu, nós temos o grupo Ateliê, que para as pessoas que se interessam, não sei, através de você, não sei como, as pessoas podem entrar no WhatsApp. Então, vamos fazer o seguinte. Aí, quem tiver interesse em ver a obra da nossa querida, que ver as obras da nossa querida Mônica, eu vou disponibilizar agora nesse momento o e-mail aqui que é ricardo@papoonline.com.br.
Você me pede e a gente passa o link do WhatsApp para que você tenha o acesso no ateliê. Vou tentar, porque está corrido, vou tentar botar algumas coisas na nossa página, que também está entrando no ar agora esses dias, que é o paponline.com.br. E ali você vai ter algum material, prometo que eu vou correr atrás disso esses dias, para deixar lá. E aí você vai ter um link com as imagens, então você vai ter provavelmente a imagem do nosso programa de hoje, e ao lado você vai ter um link para ver as obras da Mônica. Então você clica lá, você vai ter isso, vai ficar permanente na página. Eu posso até te mandar algumas obras, sim, fotografias e tal que eu tenho, e aí você escolhe como você quer manejar isso, colocá-las de que maneira. Porque vale bem a pena. São várias técnicas aplicadas, tem um material muito farto, muito bonito, gostei demais. Né? Agora, eu vi um papinho essa semana aí, um tal de falar sobre UFO com alguém aí, como é que ficou essa história aí? Aí eu falei assim, eu vou guardar isso aí como na manga aqui para poder pegar a Mônica Mas outro lado meu. Mais um é. Eu falei A, B, mas talvez eu tenha um C. Tem um C, porque tem a capa, contra a capa, e depois você tem a capa de trás, né? Tem a capa de trás. Tem mais... Olha, chegou um ponto na nossa vida, digo nossa, porque meu irmão também fez parte disso, que nós conhecemos uma pessoa. Eu posso contar a historinha? Fique à vontade. Porque as histórias é o que mais gosto. E a coisa que nós mais gostamos aqui é ouvir histórias. Então, a história é a seguinte, eu alugava, muito antes da Porta do Sol, uma casa em Guaiúba. Tá. E um dia... Guaiúba, quem não sabe, é o litoral de São Paulo. É o litoral de São Paulo. Então, alugava essa casa para feriados e tal. E um dia apareceu um livro lá e falava sobre semeadores de vida. Inclusive, encontrei esse livro lá no nosso clube, naquela parte onde aquela você... biblioteca, a biblioteca ambulante, né? Sim, que sim, tem aí. sim. Bom, esse livro era por alguém. Quando a gente olha a capa do outro lado, não era o genro da dona da casa. Que você alugava em Que eu Guaiúba. alugava. Então, que interessante, porque não é uma pessoa que está nos Estados Unidos, sabe? Que você não sabe quem é. Limos o livro, tanto meu irmão quanto eu, e falava de uma experiência, um peruano que tinha tido uma experiência de contato aos 17 anos em Lima, Peru, e fora, né, da cidade, e que tinha viajado. A gente falou, mas será verdadeiro? Vai que a pessoa está, né? Tá, né? Bom, mas a gente... Estava naquela altura lá, falta de oxigênio no cérebro. E aí, falamos, bom, mas a gente tem chance, porque o cara mora na mesma casa. Então, fomos devolver a chave da casa e pedimos para curiosidade. Falamos, limos seu livro, podemos conversar. E aí fomos com meu irmão, que é mais da área científica, e ele queria corroborar se ele não estava falando coisas cientificamente impossíveis. Certo. E eu, do ponto de vista da psicologia, será que é um delirante? Sim. Então, fomos lá, uma noite. Psicotrópicozinho ali, né? Tipo assim, sabe? A pessoa... E começamos a conversar, como você, fazer perguntas sem o microfone, só um papo assim. E as coisas que ele falava pareciam bem interessantes e coerentes. Não? Tá. Ninguém... Fazia algum sentido. Fazia sentido, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista, digamos, científico. Bom, saímos de lá, os dois olhamos e falamos, olha, isso não parece tão delirante, não, que coisa. E a partir daí começamos a pesquisar, a entrar em contato. Isto era por volta dos anos 90, né? Por aí foi. Acho que nos anos 90, final dos 90. Bom, e sempre pesquisando. E aí começamos a perceber que tinha muita coisa acontecendo, muita gente. Inclusive, no Brasil, tinha... uma revista de ufologia, tinha congresso, UFO, né? A revista UFO. E você sabe que desculpa te cortar, né? Você sabe que um dos editores da revista é nosso vizinho aqui, né? Pois é. O Estanca, né? O Estanca. E eu perguntei para o Fábio conhece. O Fábio que vai nos visitar no dia 22 de julho. De julho. E então fomos num congresso. E aí conheci o Fábio, que era um dos palestrantes
do Congresso, e tinha o Gevaer, que sempre está, se alguém vê o canal History Channel, quando se fala de extraterrestres, a pessoa do Brasil mais conhecida, inclusive era um dos editores, né, da revista UFO, era o Gevaer, que infelizmente faleceu no final do ano passado. E ele era um ponte com todos os internacionais, o tempo inteiro. E eu segui sempre atenta, pesquisando, lendo, e há muito movimento de ufologia. E agora com YouTube e com History Channel, enfim, há muito, para quem é interessado, há muitos lugares onde as pessoas podem ir averiguar o que está acontecendo agora. Sim, é como uma mediação, né? Você tem que ir, se você quer entender algum assunto, você tem que ir com a cabeça aberta. Para entender. Não adianta ir lá, não, isso tudo é ridículo, é palhaçada. Se você, então, não vá, não perca nem seu tempo, que você vai fazer outras pessoas perderem o tempo. Agora, para quem realmente tem um interesse e leva a sério o aprendizado, porque sempre é uma informação. Não tem como a gente dizer, como dizia Carl Sagan, né? Se existe vida lá fora, eu não sei, mas que seria um grande desperdício de espaço, seria, né? Então, imagina só nós, quem pode pensar que nós seríamos os únicos? Nós somos uma estrelinha de quinta categoria num Pelo cantinho Deus, de uma galáxia que é uma galáxiazinha bem sem vergonha também. Bichuruca, Puxa, né? só Bem nós, né? bichuruca, Então, como isso. diz Carl Sagan, seria um grande desperdício de espaço, né? Dentro dessa vida que a gente vê, né? Uma vida bem atribulada, né? Uma vida bem vivida nesses tempos todos. Qual foi a maior conquista que você considera assim dentro da área profissional, da área de gerenciamento? Qual foi o grande momento, se é que tem um único momento? Não tem um único, não. Cada momento, olha, em termos profissionais, eu acho que fazer as minhas especializações fora, conhecer pessoas de todas partes do mundo, inclusive na mediação, sabe? Eu conheci na mediação juízes argentinos que eu nunca tinha estado assim cara a cara, sabe? Entendi. O juiz é um ser... Ah, sim, ele é um semideus, né? Semideus. É um semideus, Você sim. almoçar, você ir dançar, você, sabe? Fazer Sim, sim. passeios assim, que ele te conte o que ele sente quando ele dá um parecer de um julgamento. Porque ele é um ser humano também, né? ser Apesar de humano. parecer aquela figura mítica lá do semideus, porque ele tem o poder da decisão, né? Pois é, e como isso pesa, e como ele não dorme à noite, e como ele se angustia. Então, isso para mim foi muito, por isso digo, conhecer pessoas de outras tribos, né? Porque os psicólogos somos umas tribos, os juízes outra. Isso foi, em termos de profissão, foi o mais interessante. Agora, tem coisas assim que eu tive na minha vida, possibilidades de conhecer poetas, por exemplo, que eu trabalhei, quando não tinha muito dinheiro, eu trabalhava datilografando poesias de um grande poeta argentino, entendeu? Então, esse tipo de coisas, ou pintar, ou, por exemplo, o último do último foi fazer meditação, porque eu tenho outro lado que A contra da contracapa. que é entrar no mundo da meditação e tal. E então eu estava aqui eu faço esse tipo de vida meditativa e tal. Sem contar que o espaço que você tem ali, para quem não sabe, perfeito. tem um espaço maravilhoso, uma biblioteca com vista para um arvoredo, que ali é um ótimo lugar para botar as ideias em dia, né? Acho que ali é um bom ponto de reflexão, né? E eu conheci Cunha, que é um lugar onde tem ashram, e eu ia, assim, comecei a ir bastante a fazer as meditações. O que tem em Cunha? Cunha, ashram, que é um lugar de práticas budistas, Não sabia. Eu conheço Cunha, mas não sabia disso. Então, nós vamos agora, esse final de semana, com meu irmão, vamos ficar lá, que legal. sexta, sábado e domingo, lá, legal. fazendo meditação. Então, quando eu comecei com essa tribo também, que é diferente, eu fui para a Espanha e encontrei um grupo que propunha fazer isto nos templos do Egito. Legal. Então, eu fiz 10 dias
todo um passeio pelos templos de madrugada. Nossa, isso deve ser. Para fazer meditações, inclusive a meditação na Grande Pirâmide, das 4 às 6 da manhã. Tinha uma televisão que se chama Mindália, que é uma televisão alternativa, filmando essa meditação. E depois eu fiz uma tatuagem para nunca esquecer que eu meditei. Nossa, porque na Grande Pirâmide. E eu olho e falo, eu estive lá. Nossa, acho que o fato de só estar lá já é uma energia, uma coisa de outro mundo. E aí você tendo com essa oportunidade, porque não é toda hora que você consegue aquilo, é cercado, é fechado à noite, você não pode subir, tem uma série de coisas, né? Então, você conseguir esse espaço é uma coisa... E um espaço, obviamente, muito amparado com toda uma ideologia detrás. E uma estrutura, né? Estrutura te leva... Imagina, para você chegar às 4 da manhã, você sai do hotel às 2. Sim. Depois tem toda a preparação, depois tinha um canto, depois tinha a meditação. Muito legal. E aquele lugar... E as pessoas já eram de outra tribo, entende? Tudo muito... Eu não era adepto de certas situações de vida, né? Como meditação, como... alguns credos, né? Mas a vida te leva, né? Como dizem, né? Você tem 2 caminhos, pelo amor ou pela dor, né? Então, muita coisa foi levado pela dor porque não entendia esse lado, né? E hoje eu tenho passagem da vida aí, então eu tenho um respeito muito grande por esse tipo de situação de energia, de concentração, de acreditar que alguma coisa maior existe, né? Eu acho que é uma fé, cada um tem a fé do seu jeito, mas eu tenho a minha, que corrobora com a minha tribo, uma tribo que eu ando, né? Que é o meu lado talvez FGH, né? Eu sou um cara que tem milhões de facetas, né? Então, você também tem muitos lados. Eu tenho muitas facetas, mas foi isso, foi a vida, né? Aqui não tá legal, vou para outro, porque era uma busca. E eu acho que, então, eu trabalhei em diversas atividades, com navegação, com polícia, com isso, com aquilo, com aquele outro, dei aula em faculdade, fui diretor de televisão, trabalhei a vida inteira com... Mas era uma busca, né? E aí a busca começa a se tornar um pouco menor, porque você acha, quando você se acomoda na tribo, onde você se identifica sem saber que você precisava dessa tribo, né? Por isso que eu respeito demais essa sua jornada aí lá no Egito, deve ter sido algo... Foi muito. E depois eu fiz uma outra visita, mas em vez de fazer com alguém esotérico, eu fiz com uma antropóloga e um historiador. Nossa. Para me levar nos mesmos lugares para me dizer outras coisas. Para ter uma outra visão. O historiador é pampão, não. Isso nada de extraterrestre, nada de espírito, nada de deuses. Isso aqui foi feito pelos próprios egípcios, isso. Assim, assado, e tardaram tanto tempo, e rindo de qualquer esoterismo. Sim. Entendeu? Então, fiz as duas visitas bem diferentes uma da outra. É que, sabe o que acontece? Eu acho, agora contando minha história, porque eu não tenho muita oportunidade de contar minha história, né? Eu vejo que tudo foi junto. Ou seja, não é que eu abandonei uma coisa e depois veio... Não. Tudo está... Foi amalgamando tudo ao mesmo tempo. Eu sou mediadora, sou terapeuta, sou pintora, entendeu? Sim. Mas isso você só pode com a história de vida, né? Você só consegue... Eu já comentei aqui, e eu uso muito isso, né? Eu só sou a pessoa que eu sou porque eu vivi o que eu vivi. Porque se pudesse fazer um clone meu e estar com essa mesma idade agora, seria uma pessoa totalmente diferente, porque ela não viveu as experiências, né? Então, esse prazer. Aí você me falou das coisas boas. Tem alguma coisa que você queria muito ter feito e não conseguiu realizar até hoje? Ou ficou triste porque não deu certo? O que... Olha, não exatamente. Mas vou te contar, quando eu tinha uns 11 anos, eu queria ser bailarina clássica. E eu estudei para tal. E eu gostava muito de dança clássica. E houve, olha que interessante, um momento no qual... a professora de dança falou assim, bom, ela já aprendeu comigo, agora ela tem que fazer o exame lá no Colón,
que tem escola, e Ali ela no vai Teatro Colón. no Teatro Colón. Ela tem que ir lá fazer o exame, ver se entra e ficar lá. Aí vai ser E vai profissionalizante, ser- sim. Isso. E meu pai falou, o quê? O que é isso aí, bailarina? Nunca, jamais. E em algum momento da minha vida eu pensei, puxa, pero muito lá atrás, né? Pensei, puxa, talvez, mas tenho super certeza que isso não era a minha vida. Eu não precisava disso nesta encarnação. Tá, mas Não ficou sei. essa, Não, essa faltinha. ficou como, olha que teria sido, mas Entendi. sinceramente eu acho que muitas terapias depois, eu acho que eu sou o que eu quero ser e não Você tenho está muito feliz, está muito inteira, né? Você não está há completa. nada, não há nada que eu digo, mas eu deveria ter feito, não fiz. Eu viajei muito do jeito que eu podia pelo mundo e continuo nisso. Então, a gente já está indo caminhando, olha como as coisas já são. Já estamos com 45 minutos, a gente nem começou a falar direito, né? Mas para não ficar um programa muito extenso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta não, vou usar um pouco do seu conhecimento. A gente passou por uma fase muito difícil que o mundo inteiro não soube lidar, que foi a pandemia, né? E eu ainda vejo algumas pessoas que ainda não conseguiram se botar a cachola no lugar, que ainda tem problemas com ou de andar em grupos, ou de sair e tal. Tem alguma coisa que possa dizer para as pessoas que ainda não conseguiram se recuperar disso, tem muito medo de tudo, de qualquer coisa? Tem alguma coisa que você possa, como toda essa, sabe, como, ou uma palavra ou uma técnica, alguma coisa que possa vir a ajudar alguém que está sofrendo nesse momento aí, não sabe o que fazer, nem que seja, olha, vai procurar um especialista. Se dói muito, a pessoa tem que se perguntar, o que está me acontecendo me impede fazer coisas que eu gostaria de fazer. Entendi. Então, se a pessoa diz assim, o que está me acontecendo não me impede nada, ok, tá Entendi. barato, pode. Mas se a pessoa diz, vamos ser sinceros, eu gostaria de fazer isto e tenho medo, eu gostaria de fazer aquilo e não consigo, eu gostaria do outro, estou triste e frustrada. Então, a pessoa tem que ampliar, porque tudo isso tem a ver um pouco com o que é a vida, né? O que é a vida? Para que estamos aqui? Você pode dizer, olha, estamos aqui, pero não tem nenhuma importância, vamos de passagem. de passagem. Outra pessoa pode dizer, temos uma missão, outra pessoa, já está tudo escrito. Enfim, cada um tem que se sua perguntar. crença. Sua crença, né? Seus valores, sua ética, sua moral. Então, quando você, na vida, tem alguma coisa que te impede de viver tudo o que você gostaria de viver, você tem que parar e dizer o quê? O que está me impedindo? Que ideia que eu tenho me impede? Porque só ideia. Uma coisa é que alguém te coloca um revólver e diga, você não pode. Sim, É o que é. sim. Ou a lei diz, vocês não podem sair de casa porque... Bom, mas isso já acabou, agora Já acabou. você pode. Então, o que impede a pessoa sair? O que impede de fazer? Às vezes a pessoa fala, não, porque... Sobretudo mulheres, né? Meus filhos, é meu marido... É minha mãe. E deixa é de meu viver. pai. Claro, né? Você tem o alívio na vida que você não pode fazer porque alguém, em teoria, te impede. Se a pessoa diz assim, deixa eu com ela olhar no espelho, realmente é esta pessoa que me impede ou sou eu tenho medo. Medo do quê? Então, a autorreflexão é um caminho. Um caminho, já é uma Já dica, né? Já é dica. uma... Depois a pessoa tem que, né? Se não conseguir sozinho chegar a lugar nenhum... Aí procura, então tira essa marra, né? Essa marra e fala assim, eu vou procurar uma ajuda externa porque eu não estou conseguindo viver. E você só tem essa vida, nesse momento. Neste momento, esta que temos. É essa que temos, né? Então, esta tem que ser vivida. E aproveitar. Por isso, quando você me perguntou se arrepende de nada, porque na verdade eu vivi tudo o que eu queria. Em um momento ou em outro, antes, depois, mas sempre me virei para viver aquilo que eu queria viver. Foi o que eu disse, né? A gente está aqui porque a gente viveu isso tudo. Então, se você tivesse
não vindo para o Brasil, tivesse para o Uruguai, você não estaria aqui hoje. Não. A gente não se conheceria. Talvez a Pois sua é. vida seria totalmente diferente. Não dá para saber. Não dá Então a pra gente só saber. pode estar aqui por causa disso, porque a gente vive e tenta viver plenamente o dia a dia, né? Moniquinha, muito obrigado. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Vamos marcar um segundo papo. Tá bom, outro Vamos dia. trazer, aí eu prometo trazer umas imagens, umas coisas mais contundentes suas, mas fica lá a proposta. Ótimo, acho muito bom. Te agradeço demais você ter dado esse seu tempo para nós aqui. Fiquei sabendo, conhecendo uma Mônica que eu já conhecia e não sabia. Muitos detalhes Muitos que não detalhes sei. são. Não, mas são detalhes muito legais que só confirmam aquilo que eu já imaginava, né? Que é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que tem uma cabeça. A gente tem um grupinho que se junta para assistir cinema e normalmente são filmes um pouco mais elaborados, né? E sempre sai uma discussãozinha, um bate-papo sobre. Então você sempre foi muito ponderado. Então eu já imaginava que era uma pessoa, mas não sabia dessas outras atribuições que só confirmam aquilo que eu já conhecia. Muito obrigado, minha querida. Obrigado você. Espero que uma não ótima- tenha sido muito chato. Não, foi uma experiência. É interessante, sempre que a gente conta a nossa história, a gente se reapropria da nossa vida. Bem legal. Sabe? Porque a vida está aqui, mas contando para alguém, e quando você conhece uma pessoa nova e te pergunta, e você vai recontando sua história, aí tudo fica muito mais interessante. Até a gente se surpreende do que diz. Sim, aí às vezes você fala assim, nossa, mas eu fiz tudo isso. Faz tudo isso. Nossa. Nossa, é incrível, né? Exatamente. Obrigado, minha querida. Imagina, felicidade minha ter te encontrado Eu que aqui agradeço. nesse paraíso. Eu que agradeço. E sou idem nesse paraíso aqui, só me traz gente boa, só me traz coisas boas aqui. Para você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado. A gente está tentando fazer um trabalho diferenciado, leva tempo, existem vários erros que acontecem, mas uma hora dessa a gente acerta. Muito obrigado. Você que curte o nosso canal, entra lá, se inscreve no canal, liga o sininho. Eu não gosto de falar isso, mas eu preciso desse aumento, porque assim o YouTube entrega mais. Quanto mais a gente tem engajamento, mais a gente consegue entregar para mais gente, é mais conhecido e a gente consegue fazer um trabalho mais legal. Muito obrigado, até uma próxima e a gente se fala a qualquer momento. Forte abraço.